precisamos falar sobre o Lula Molusco, o morador da fenda do biquíni que almeja alcançar o sucesso por meio da arte. Só tem um pequeno problema: sua dança causa vômito, seu clarinete causa destruição e seus quadros queimam pessoas. Mas mesmo diante de tudo isso, eu vou te provar que ele não é o que todos falam. Lula Molusco é o artista mais subestimado dos 7 mares. Eu sei, parece impossível, mas hoje veremos que todos estavam totalmente enganados, inclusive você. Mas antes, precisamos entender de onde veio esse amor pela arte. E isso é apresentado no episódio Achados e Perdidos, onde tudo começa com um garotinho chorando porque perdeu seu brinquedo, fazendo com que Bob Esponja ficasse encarregado de procurá-lo no Achados e Perdidos. A caixa de achados e perdidos. Não vejo nada aqui. Tente acender a luz. Uou! Nossa! Chegando lá, Bob fica encantado com tudo que havia sido perdido no restaurante, o que por sinal era muita coisa. Vendo a demora do seu funcionário, Sirigueijo fica preocupado e decide mandar Lula Molusco para salvá-lo. E enquanto procurava seu colega, ele acaba encontrando um kazoo, esse tipo de instrumento aqui, fazendo ele lembrar um pouco da sua infância. Escolhe. Aqui já conseguimos ver que desde novinho a arte já estava no sangue do Lula Molusco, mas só precisava circular. Então, a princípio, podemos imaginar que Lulas no geral tendem a ser péssimos artistas, mas essa ideia acaba caindo por terra no episódio A Coisa. Aqui, Lula Molusco, achando que Bob Esponja havia saído e finalmente teria um pouco de paz, ele resolve assistir na televisão o seu músico favorito. TV educativa. É nesse momento que conhecemos um dos maiores artistas da fenda do biquíni. E sim, ele é da mesma espécie do Senhor Tentáculos, o que quebra a nossa teoria. E como podemos ver pela televisão, seu show consegue atrair uma grande multidão, o que só confirma o tamanho do seu sucesso. E isso fica ainda mais evidente quando vemos de fato seu show de perto, com enormes filas, uma plateia lotada e sem esquecer da enorme estrutura montada só pra ele. Isso não é o máximo, Lula Molusco! Supimpas fãs do jazz, juntem os dedões e os indicadores para dar as calorosas boas-vindas para o clarinete encantado do jazz em pessoa, Kelp G. Mas o Kelp G também não é o único exemplo de uma Lula fazendo sucesso. E Squilliam é um outro grande exemplo. Com pouco tempo de carreira, ele ganhou espaço na música, começando como um maestro de uma banda. E foi nessa área que ele teve uma grande ascensão. Agora sou líder de uma grande banda moderna e vamos tocar na bolha na semana que vem. No episódio Adoro Dançar, vemos que uma moça se impressiona com os passos de dança do Bob Esponja, ao ponto até de convidá-lo para um teste. Eu queria te convidar para um teste. Eu tenho um cliente também muito talentoso que precisa de um dançarino como você. Vá até o meu estúdio de dança amanhã ao meio-dia. Você tem futuro, garoto. Porém, com inveja do seu colega, Lula Molusco bola um plano para deixar Bob Esponja cansado, para poder roubar a sua vaga. Mas para seu azar, o karma não demora muito para agir, e é aqui que vemos que ele foi aprovado para ser o novo dançarino do show do Squilliam. Acho que você também não, porque vai dançar no show do Squilliam. Quem? Não fique aí parado. Tire o pó desse uniforme e dance pra mim, ô cabeção. Aqui não podemos negar que ele mereceu, né? Mas o ponto mais importante é vermos que Squilliam teve tanto sucesso como um maestro ao ponto de ter seu próprio show. Mas o mais interessante mesmo dele é que suas habilidades não se restringem a reger uma orquestra. Na verdade, Squilliam já se mostrou ser um bom clarinetista. Ele é um grande músico. Nem precisa tocar no instrumento para ser brilhante. Além dessa plateia lotada, a apresentação dele agrada tanto ao público ao ponto de ser convidado para dar uma aula em uma faculdade de música. E eu pensei que se fosse o brilhante artista, eu poderia te oferecer um preço alto e oportunidade de prestígio para ir até lá e ensinar a sua bela música. Ou pelo menos a diretora pensou estar convidando o Squilliam para se tornar o professor. Mas na verdade, quem vai dar aula é o Lula Molusco se passando pelo seu arqui-rival. Eu mudei o meu nome legalmente para Squilliam Fancinson. E vão se dirigir a mim só como professor Squilliam de agora em diante até o fim. Então a pergunta que fica é, se Lulas tendem a ser bons artistas, por que Lula Molusco Tentáculos é péssimo em tudo que envolve arte? Bom, e é aí que tá. Antes de tentarmos responder essa pergunta, vamos fazer o seguinte questionamento. Lula Molusco é realmente um péssimo artista? A princípio a resposta parece óbvia, mas eu acredito que possamos estar enganados quanto a isso, tornando Lula Molusco o artista mais subestimado de todos. Mas calma, antes precisamos
precisamos entender quais manifestações artísticas ele já desenvolveu, para daí analisarmos se ele é realmente subestimado ou só faz jus à sua fama. Começando pela arte, onde eu acho que ele é mais injustiçado, a pintura. No episódio Guardas de Insegurança, Lula vai até o museu da cidade e pedir para que sua obra fique em exposição, porém as coisas não saem como esperado. É um lixo. Eu sei o quê? Olha aqui. Talvez esse museu seja muito baixo para esta obra-prima. E sinceramente, esse quadro está longe de ser considerado ruim. Na verdade, ele até nos remete ao movimento Big Eyes, que ocorreu lá para os anos 50, onde a pintura de crianças, mulheres e animais com olhos melancólicos e desproporcionalmente grandes inundaram os Estados Unidos. E esses quadros foram um verdadeiro sucesso, sendo fortemente abraçada pelo público. Mas, assim como aconteceu com Lula Molusco, acabou sofrendo ataques da crítica da arte tradicional, o que pode indicar que essa rejeição não é devido ao quadro ser péssimo, mas sim porque é diferente da arte tradicional. E já que estamos falando das suas pinturas, precisamos dar uma olhada na sua galeria. No episódio Gary Falante, Lula Molusco, ao saber que o bichinho começou a falar, leva ao caracol para ver suas obras. E aqui em cima estão as minhas grandes obras, escondidas bem longe do olhar do público que não merece vê-las. E de cara já conseguimos ver algumas referências artísticas. Começando aqui pelo canto, uma das influências mais interessantes da galeria é esse quadro aqui. As características dele lembram muitas obras de Van Gogh, um dos principais nomes pós-impressionismo que buscava transmitir emoções através das cores, texturas e a forma como a tinta era aplicada na tela. Podemos ver que Lula Molusco conseguiu transmitir bem a ideia desse estilo, porque só de olhar para o quadro já conseguimos associá-lo aos trabalhos de Van Gogh, o que por si só já demonstra um bom entendimento de pintura. E não é só esse quadro que nos remete a movimentos artísticos. Já esse outro aqui traz elementos que nos lembram ao cubismo, onde formas são reduzidas a figuras geométricas e as proporções são distorcidas. Um estilo que surgiu no início do século XX e ficou famoso principalmente com as obras de Pablo Picasso, por representar os objetos de uma forma menos realistas e mais geométricas. O mais curioso é que por mais que o quadro pareça simples, ele demonstra um entendimento básico de composição e estilização que muitos artistas levaram anos para desenvolver. Agora um pouco mais abaixo temos outros dois quadros que parecem se inspirar no Renascimento, período que retomou as ideias da arte greco-romana, onde artistas como Michelangelo criavam figuras humanas mais idealizadas e imponentes, onde é justamente essa sensação que esse retrato do Lula Molusco nos parece transmitir. Já esse outro quadro aqui parece fazer uma referência clássica à lenda de São Jorge e o Dragão, onde na história original o santo enfrenta um dragão para salvar uma princesa, um tema que foi retratado inúmeras vezes na arte europeia ao longo dos séculos. Olha o coitado aqui já derrotado. Esse outro escondidinho aqui lembra a lenda do herói, muito presente nas pinturas europeias do período romântico. Podemos ver o Lula Molusco isolado no alto de um pico, empunhando um cetro com uma postura totalmente imponente, algo que nos remete ao que vemos em pinturas como essa do Theodore, ou também na obra O Caminhante sobre o Mar de Névoa, de Caspar David Friedrich, ambos pintores românticos, e provavelmente muitos outros quadros aqui estão fazendo referências a obras de diferentes períodos, os quais ainda me faltam um pouquinho de repertório para identificá-lo. Então, se vocês lembrarem de algo, deixem aqui nos comentários. Tá a teoria, mas pintar um quadro parecido com o de Van Gogh não o torna um Van Gogh. E eu concordo com vocês, não tô dizendo que ele deveria entrar nos livros de história, mas vejam não só a quantidade de quadros, mas também a variedade de movimentos artísticos em sua parede. Lula Molusco conseguiu pintar obras renascentistas, impressionistas, românticas, cubistas e muito mais. Ou seja, ele mostrou tamanho domínio nas diferentes linguagens artísticas que só de olharmos conseguimos identificar as referências e o movimento que as inspiram. E convenhamos, isso é muito difícil de fazer. O mais comum são os artistas focarem em apenas um estilo e aperfeiçoá-lo ao longo de anos. Então, vermos Lula Molusco pintando obras assim nos fazem acreditar que ele é sim um bom pintor que acaba sendo subestimado. Vejam que eu não estou julgando se o quadro é bonito ou feio. Afinal, tem muita obra famosa que a gente se pergunta como vale tanto. Nós então estamos aqui considerando que ele é um bom artista devido à complexidade e maestria com que ele faz os quadros. Mas então, por que as pessoas tendem a dizer que ele é um péssimo pintor? Larry, manda a salada pra dentro. Vamos lá, Larry, você precisa de arte. Ai, meus olhos. Ai, que dor. Bom, não sei se temos uma resposta exata para isso, porém só de olharmos essa galeria já conseguimos perceber um traço marcante da sua personalidade, o narcisismo. Afinal, até então não vimos nenhuma obra dele que não remetesse ao próprio Lula Molusco, o que também continua ao longo da série. E fica ainda mais claro no episódio Visita do Lula. Aqui Bob Esponja fica triste após o vizinho se recusar a ir até a sua casa. Antes de me fazer esta pergunta, pergunte-se primeiro por que eu deixaria o conforto da minha
casa para ir até a sua cabana. Após essa fala, ele então faz uma bela reforma no seu abacaxi para que Lula, ao visitá-lo, se sentisse em casa. Ele só não imaginava que Bob Esponja fosse copiar cada detalhe da sua residência. Como ele conseguiu? Tem a minha mesa de café, meu vaso, minha petisqueira, os descansos de copo e o meu livro A Arte do Clarinete. E esta almofada parece com aquela que a minha mãe fez pra mim. O mais surpreendente é que Bob Esponja não conseguiu só copiar as almofadas, mas também todas suas pinturas. Ele copiou meus 492 porta-retratos. Eles são melhores do que os meus. Sim, são 492 autorretratos do Lula Molusco, com algum deles novamente remetendo ao cubismo e ao renascimento. Agora imaginem esse estilo de pintura retratando algo diferente que não fosse apenas ele. Nós poderíamos ter obras mais belas ainda, mas devido ao fato dele apenas se pintar, faz com que os outros tenham aversão às suas obras, diminuindo o verdadeiro potencial do Senhor Tentáculos. Mas convenhamos, Lula Molusco não se ajuda nem um pouco. No episódio Balde Doce Balde, ele fica responsável por pintar o balde de lixo e entrega isso daqui. Lula finalmente tem um espaço para mostrar sua arte para a cidade e acaba desperdiçando por pintar sua imagem, o que não tem nada a ver com a proposta do balde de lixo. E outra oportunidade que surge é no episódio Fora de Circulação, onde Sirigueijo realiza uma exposição de artes no Siri Cascudo. Comprem quadros importantes, veja o meu sofrimento intenso exposto. Esses tolos não reconhecem uma obra-prima na frente de seus próprios olhos. Mas no final, ninguém se interessa por quadros com Lula Molusco estampado neles. Então, se tratando de pintura, eu acho que ele é um ótimo artista, por conseguir pintar os mais diversos estilos artísticos com maestria. Porém, o fato dele sempre se pintar acaba ofuscando um pouco o seu talento. Agora, vamos para um outro segmento da arte que o Lula Molusco costuma se destacar: a dança. Naquele episódio em que ele rouba a vaga de Bob Esponja no teste, nós vimos ele sendo aprovado por seus passos, o que de fato é meio estranho, porque na série ele é retratado como um péssimo dançarino. No episódio Dança Pegajosa, Lula Molusco participa das eliminatórias de maratona de dança da Fenda do Biquíni, se apresentando dessa forma aqui. Próximo. Como é que é? Você terminou, amigo. Próximo. Conseguimos ver que seu estilo de dança clássica não muda muito, mas dessa vez ele acaba sendo reprovado, fazendo com que tentasse roubar o troféu e acabasse banido do evento. E se seu dia não pudesse ficar pior, Bob Esponja e Patrick passam pra final. Então, para não ficar de fora da apresentação, ele entra no seu vizinho e controla seus braços e pernas. O que ele tá fazendo? Tá machucado? Eu não sei, cara, mas está machucando os meus olhos. Acho que vou passar mal. A dança do Lula Molusco faz a plateia passar mal ao ponto de vomitar, o que pode indicar que ele é um péssimo dançarino, certo? Bom, talvez sim, mas observando sua dança, podemos ver passos muito tradicionais da dança clássica, que por mais que não seja meu estilo de dança favorito, não podemos negar a semelhança. Então, por mais que a cidade pareça não gostar desse tipo de movimento, não podemos afirmar que ele seja um péssimo dançarino, principalmente devido à sua fidelidade com a dança clássica. E outra arte que ele costuma desenvolver são as esculturas. Começando pelo episódio Estrela do Karatê, aqui Bob Esponja decide ensinar arte marcial para seu amigo, que começa a utilizar os golpes em tudo que vê pela frente. Por mais que tenha sido destruída pelo Patrick, podemos ver a escultura de folhas feita pelo Lula Molusco. Agora, voltando ao episódio em que ele apresenta a galeria para o Gary Falante, podemos ver duas outras esculturas. Essa obra à esquerda é uma clara referência ao Homem que Caminha, do escultor Alberto Giacometti, que ficou famoso no século XX por fazer exatamente esse tipo de figura de bronze. Já a estátua da direita se refere à icônica escultura de Escólabo, criada pelo artista Miron. E por mais que todas tenham novamente a sua imagem, ainda assim essas obras representam bem a ideia que querem passar. A obra da esquerda, por exemplo, dialoga trazendo o ideal moderno, enquanto o da direita nos remete ao período clássico. Além disso, temos que enaltecer os materiais utilizados pelo Lula Molusco. São 3 esculturas usando 3 materiais diferentes: folha, bronze e mármore branco, o que fortalece ainda mais a ideia de que ele também é um ótimo escultor. Porém, assim como nas suas pinturas, o narcisismo dele acaba desvalorizando as obras. Então, até agora ele conseguiu passar no teste da pintura, da dança e também da escultura.
estrutura. Mas se tem uma arte que ele é indiscutivelmente ruim, é quando falamos de música. No episódio Lula Doce e Amarga, Bob Esponja está na cozinha assobiando uma canção, o que deixa Lula Molusco revoltado ao ponto de lhe mostrar o que é música de verdade. Ouça só isso! Aqui o mais interessante não é nem o pessoal correndo, mas sim o fato dele tirar um clarinete enorme do bolso, sendo que nem calça ele tem. E essa sua falta de habilidade com esse instrumento musical continua ao longo de toda a série, ao ponto dele ser proibido de tocá-lo. E isso acontece no episódio Curso de Música Obrigatório, onde ele convida o público para ouvi-lo e na hora do vamos ver, ele toca assim. Eu não sou nenhum especialista em música, mas só de escutar já dá pra perceber que o som é um pouquinho estridente e também irritante, como se ele só estivesse assoprando o instrumento de qualquer forma. E diferente do caso da dança, aqui não temos a mínima possibilidade de defendê-lo, porque além de sua melodia parecer apenas um barulho, ele ainda é capaz de destruir tudo com o objeto. O que o leva a ficar proibido de tocar clarinete novamente até terminar a reeducação musical. E sejamos sinceros, ele deveria ser permanentemente banido de usar esse instrumento, porque essa não foi nem de longe a única vez em que ele causou algum problema ao tocar. No episódio Lula Molusco, o Sr. Tentáculos começa a tocar no Parque das Águas Vivas. Mas de forma totalmente inusitada, ele chama a atenção de uma madame que decide patrociná-lo. Red, que eu pague o homem. Você não pode comprar a alma de um talento puro como eu! A madame acabou de comprar um artista. E a partir daqui, ele vive o auge da sua carreira como artista, vivendo em uma mansão com os melhores instrumentos e roupas mais interessantes, se é que podemos chamar assim. E quando parecia que sua vida se transformaria em um sucesso de uma vez por todas, isso daqui acontece. Bom, basicamente a madame tinha uma água-viva tampando seus ouvidos e por isso ela acabou gostando da música. Mas o que realmente importa aqui é que a música dele consegue ser tão ruim, mas tão ruim que é capaz de incendiar os peixes. O que só confirma que ele é de fato um péssimo músico, certo? Talvez não. Minha pergunta é, e se ele só estiver tocando para o público errado? Nesse episódio mesmo, todos se mostram odiar o som produzido pelo Lula Molusco, menos a Dondoca que estava com água-viva nos ouvidos, o que pode nos indicar que esse animalzinho gostou do que escutou. E o episódio Lula Mistério confirma essa ideia. Aqui, depois de uma longa busca para saber quem pegou seu clarinete, Lula Molusco recupera seu instrumento e começa a tocar para as águas-vivas que se mostraram interessadas na melodia. Vai, Lula Molusco! Ou seja, talvez o Lula Molusco não seja um péssimo músico. Talvez ele só esteja focando no público errado. Mas conhecendo a mentalidade dele, tocar para água-vivas talvez fosse se rebaixar demais. E outro ponto que eu cheguei a pensar é se o problema não seria a complexidade do clarinete. Afinal, estamos falando de um instrumento bastante difícil de ser tocado. Mas essas aulas de reabilitação só nos provou que ele realmente não se sai bem com nada. Ou melhor, quase nada. Porque seu arco de redenção vem no final do episódio. Depois de quase apagar a fenda do biquíni do mapa com um furacão musical, Lula Molusco descobre que seu dom pra música é tocar o seu próprio nariz. Ou seja, Lula Molusco não é um péssimo músico, mas sim um péssimo clarinetista. Certo, teoria? Se ele é um artista tão bom, por que todos odeiam sua arte? Pois é, isso é algo que eu queria saber também. Mas em relação a isso, eu tenho uma teoria. O problema todo não está nas obras dele, mas sim no seu público. Ou seja, ele é de fato um bom artista, porém a população da fenda do biquíni gosta de coisa ruim. E o maior exemplo disso acontece naquele episódio em que a madame investe no Lula Molusco. Após ela tirar a água viva do ouvido, ela começa a detestá-lo. Então, para consertar o estrago que seu músico havia causado, ela apresenta seu novo maestro.
Só de a plateia amar essa apresentação já mostra que o gosto deles é bastante peculiar. Agora voltando ao episódio em que Lula entra no Bob, vimos que todos estavam detestando a sua dança clássica. Porém, após dar um nó em seus tentáculos, todos passam a gostar do que estão vendo. E sim, eles ganharam o concurso com essa apresentação, porém não recebem um prêmio por estar em duplas. Na verdade, quem sai de lá com o troféu é o Patrick, por essa dança aqui. Ali. Ele está sozinho? Vamos ver. De fato, ele está dançando sozinho. E se já não parecesse ruim o suficiente, esse passo, se é que podemos chamar assim, acaba virando moda entre os jovens. Mãe, se acalma. Eu só tô dançando a cãibra. E na 8ª temporada, o povo da Fenda no Biquíni transforma Patrick em um artista por realizar essas obras aqui. Não me julgue! Puxa, pelo feijão com guacamole é tão primitivo e ingênuo. Você é um gênio. Isso é bom? Eu te dou 500 pratas por isso e essa boina. E sim, ele realmente vende várias dessas coisas, o que só confirma minha hipótese de que o maior problema da cidade é o próprio povo. E chegamos ao fim. Hoje vimos que Lula Molusco tem boas habilidades se tratando de pintura, escultura e até mesmo dança, deixando a desejar um pouco nas suas performances musicais. Mas mesmo conseguindo extrair os principais pontos de cada movimento artístico nas suas obras, ele ainda é muito criticado pelo que produz. Talvez por causa do seu narcisismo ou também pelo fato da população na Fenda do Biquíni não saber apreciar o que é bom. E o que vocês acham? Lula Molusco é um talento injustiçado ou sua obra de arte é tudo aquilo que dizem? Me conta a opinião de vocês nos comentários e um forte abraço.